Bom, esse vídeo é sobre como o ambiente te molda, como o ambiente é mais forte que você e por que o ambiente é mais forte que você. Bom, nós seres humanos somos pessoas adaptáveis a circunstâncias e a lugares. Quando eu falo lugares, é em meios sociais. Ou seja, a gente se molda para a gente não ficar excluído, isso é fato. A gente percebe isso, por exemplo, eu percebo isso, que eu sou uma pessoa um pouco introvertida em ambientes que eu preciso ser extrovertido, eu faço o meu melhor para tentar ser extrovertido. Isso é fato porque a gente, os seres humanos, nós, a gente tem essa adaptabilidade para circunstâncias e ambientes. Ou seja, a gente se molda ao ambiente que a gente está. Isso é fato, cara. Você pode perceber até isso. Quando você está em um ambiente, você age de certa forma, e quando você está em outro ambiente, você age de outra forma. Justamente para se moldar àquele ambiente. Para a gente não se sentir excluído e não se sentir é, deslocado daquele ambiente. Para a gente tentar se conectar com aquele ambiente, aquela situação. Eu vejo muitos falando que se a gente tiver uma forte determinação, a gente consegue sair desse ambiente, vencer o ambiente, vencer as circunstâncias da sociedade. Mas quando a gente vai para a vida real é mais complicado, porque o ambiente que a gente está, não tem aquela frase que você é a média das pessoas que você anda. Isso é fato, cara. Se você tiver boas amizades, você vai se tornar uma pessoa melhor a cada momento. Se você tiver más amizades, você vai ser contaminado por essas amizades ruins. Então, a vida real é isso. A vida real, ela te faz, né? Na verdade, o ambiente, a sociedade te faz uma pressão para você se moldar aquele ambiente, para você não se sentir diferente daquele lugar, daquele habitat, daquele ambiente, daquela situação. Então, isso é uma coisa que eu experienciei na minha vida. Eu tinha aquele pensamento de que se a gente fosse forte o suficiente, a gente conseguiria sair do ambiente. E não é uma coisa que é verdade, tá mais para umas falácias, né? Mas eu vou dizer um ponto aqui importante também. Vamos lá. Antes de você me xingar aí, eu vou discorrer sobre algumas coisas. Quando a gente vai para a vida real, a gente é assim, a gente se molda ao ambiente, a gente se molda à situação, entendeu? Então, essa é uma realidade. Isso é até estudar na psicologia de que se você quer mudar de alguma forma, você tem que mudar o ambiente que você está. Isso é fato, entendeu? Então, o que eu achei a solução para os meus problemas foi justamente isso: sair de um determinado ambiente, de um determinado ciclo de amizade, ciclo de pessoas, de uma determinada situação e fui para outra, migrei. Ou na verdade só saí e não migrei para nenhuma, só saí. Então a solução que eu encontrei para alguns determinados problemas que eu vinha, algumas pressões que eu tinha, foi sair, me afastar desse ciclo de pessoas, né? Dessas pessoas, desse ambiente. Então, muitos problemas que eu tinha, muitas pressões que eu tinha em relação à minha vida, foi justamente resolvido a partir do momento que eu me afastei de algumas amizades. Sabe, por exemplo, um exemplo. Muitas pessoas elas têm essa forte vontade de namorar, de ter uma namorada, de ter um relacionamento, mas às vezes não é nem de você. Às vezes é do ambiente que você está, das pessoas com que você está, que só falam sobre relacionamento, sobre namoro, e para você não ficar por fora, sabe? Para você não se sentir excluído, você também entra na onda, sabe? Você também entra nesse ciclo. E o problema é que a gente se cobra por muitas coisas, por muitos problemas, por muitas situações, a gente se cobra demais, a gente tem muita pressão, sabe? Da sociedade, do ambiente que a gente vive. Então, às vezes você não tá nem querendo aquilo, você não tem nem pressão para aquilo, mas o ambiente que você vive quer aquilo. O ambiente, as pessoas que você acompanha quer aquilo e colocam uma pressão sobre você também, de certa forma, entendeu? Então, eu acho que
para você sair dessas pressões, você tem que mudar o seu ambiente. Onde que você está, né? Em que momento você está? Em que situação você está? Você tem que migrar. E foi isso que eu fiz e me ajudou demais, cara, sabe? Em algumas questões. Eu comecei a praticar mais sobre o que eu realmente queria. Quais eram minhas vontades, sabe? Então eu comecei a praticar isso, comecei a pensar, comecei a raciocinar, comecei a entender o que eu queria da minha vida. E essa é uma dica que eu passo pra vocês também, que quem estiver assistindo esse vídeo, quem tiver de paraquedas nesse vídeo, é você entender o que você quer realmente pra sua vida. Se você acha que não é aquilo, se você não tem aquela vontade, você tem que se afastar, sabe? Isso é muito real, sabe? Quando as pessoas dizem que você tem que se afastar daquilo que te prejudica, daquelas pessoas. Uma coisa que eu entendo muito bem é que se você tem amizades ruins, você provavelmente vai se contaminar. Então você tem que olhar bem para as pessoas com quem você anda, para as pessoas com quem você tá vivendo, convivendo naquele momento, sabe? Se você realmente quer aquilo, você pensa realmente se quer aquilo, se você não quer, entendeu? Então eu vejo muitas pessoas negligenciando o ambiente que a pessoa vive, em que cenário a pessoa vive, pensando que ela sempre vai ser a forte que vai conseguir escapar daquele ambiente, mesmo estando naquele ambiente. Então as pessoas têm que entender mais que o ambiente vai te moldar. O ambiente em que você está vai moldar você. Então, se você entendeu essa regra do jogo, você tem como contornar. Entendeu? Eu acho interessante a comparação da vida com o jogo, que a gente não dita as regras do jogo. Mas uma vez que você entende, fica mais fácil de você sair ou contornar uma situação. Então, essa daqui foi mais um vídeo de uma coisa que eu vivenciei, uma coisa que eu entendi, é que se a gente quer alguma coisa, a gente tem que migrar para aquele ambiente, a gente tem que buscar aquilo e mudar nosso ambiente, entendeu? Então é isso, valeu pessoal. E comenta aí, se alguém quiser comentar, se é realmente isso que você acha, ou se você tem alguma história de vida que também passou. Tchau.